Olá, boa tarde. Professor Palomares aqui com você novamente em mais uma live do projeto Eu, Você e o Direito. Lembrando a todos que nos assistem a este projeto, essa live fica disponível para você que está me assistindo no meu IGTV, aqui mesmo no Instagram, e também vai ficar disponível depois lá no meu canal do YouTube, Professor Palomares. Então, se você tem gostado desse projeto, tem acompanhado as lives todas as quartas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, 16 horas, horário local, eu vou ficar muito feliz pelo seu apoio lá com a inscrição no canal do Professor Palomares lá no YouTube, né? Porque com o seu apoio é uma motivação muito grande para que a gente continue com esse projeto, trazendo informações e conteúdos com vários notáveis do direito, não só do direito como de outras áreas afim que têm sucesso na profissão. Então, hoje eu vou ter aqui como convidado o professor Stanley, né? Eu e o professor Stanley, nós somos professores, tanto eu sou da Unic Pantanal, ele também da Unic Pantanal, ele também leciona no Univag e em vários outros cursos espalhados aí pelo Brasil. Tem um canal também no YouTube fenômeno, cheio de aulas bacanas, interessantérrimas aí na questão do direito civil, obrigações, contratos, até mesmo responsabilidade civil. Então nós estamos aqui só aguardando a vinda do professor Stanley para nós começarmos a nossa live, cujo tema hoje é um tema importantíssimo para a compreensão aí da Covid-19, né? Aí vou saudar aqui o meu mestre, professor Silvio Soares, tá? Mais conhecido como Juninho para os íntimos. Até fiquei sabendo isso recentemente, porque eu só me tornei íntimo faz pouco tempo, né? Não sei se vocês sabem, o professor Silvio é o baluarte do direito do consumidor e responsabilidade civil. Pelo menos quem passou ali pela Unic entre os anos de 2008, 2007, 2008 e seguintes, ele formou toda essa rapaziada do direito nessas matérias e outras afins. Eu fui um dos agraciados pelas suas notáveis aulas. Obrigado, Silvio, por tudo, tá? Me ajudou muito no meu profissional. O professor Stanley já está aqui. Quero saudar também a presença de vários outros colegas, né? Temos aqui o Bruno Ojima, que foi aluno nosso, o Jader, Rony, a Marina Tadashi também foi nossa aluna e vários outros amigos aqui. Vamos trazer o professor para a gente ter um bate-papo sobre a teoria geral dos contratos e a Covid-19, que nos aguarda dessa mente brilhante, dessa barba lustrada, maravilhosa aí do nosso professor Stanley, do qual me orgulha muito dividir a cadeira do Direito Civil lá no campus Unic Pantanal. Stanley, muito obrigado por ter aceito o convite aqui no projeto Eu, Você e o Direito. É uma honra tê-lo aqui e dividir a tela. Antigamente nós dividíamos o palco, o tablado, hoje nós dividimos a tela, né? Então, a palavra é contigo, meu amigo. É isso aí, professor Palomares. Grande prazer, né, estar com você aqui nesse projeto. Você que tem, ao longo de todo esse período de suspensão das aulas, feito aí as lives, né, com uma série de professores, de juristas importantes aqui da região e também do Brasil, alguns nomes, né, importantes aí a nível nacional. Então, é um grande prazer ter recebido o convite, né, ter sido lembrado pelo professor e agora ter a oportunidade de dividir a tela aqui contigo, né? Já percebi que o Silvio estava aí já enchendo a paciência, né? Silvio que não perde a chance de dar uma provocada, o cara da ética, o cara do direito do consumidor, ao lado do professor Palomares, né? Quando a gente fala em consumidor, responsabilidade civil, é o professor Silvio, é o professor Palomares que vem à mente, né? E eu estou falando que é uma mala porque já tem umas 15 semanas já que eu estou mandando mensagem para o Silvio não responde, sabe? Porque o Silvio é estrela, né? O Silvio é estrela, é difícil, né, conseguir uma agenda, até para trocar uma conversa no WhatsApp é difícil falar, né?
Professor Tiago, que também está aí, né? Tiago, que semana passada também fez a live dele aí com o professor Palomares, né? Nosso amigo, cara do direito administrativo. Enfim, grande prazer estar aqui com vocês, principalmente considerando os que já passaram por essa tela, né, do importante Instagram do professor Palomares. Tamo junto. Tamo junto, Stanley. Eu tava aqui aproveitando o tempo, né? Hoje eu tirei o dia para colocar em ordem a questão da advocacia e fazer o agendamento de futuras lives aí, já com live, já tem a agenda pronta até o mês de outubro. Toda quarta-feira, então, a gente já vai ter garantido o projeto Eu Vou Ser Direito até o mês de outubro. E aí, nesse intervalo, eu falei, vou pegar meus livros aqui, vou dar uma lida na teoria geral, né? Por mais que a gente estude reiteradamente todos os dias, é sempre legal dar uma pincelada antes de conversar com o público, né? Para poder passar o que há de mais novo, mais recente, mais atualizado. Até porque a internet, ela faz com que as pessoas consumam diariamente informações, não ficando mais satisfeitas apenas e tão somente com o que ela viu há uma hora atrás. Ela quer saber agora o que está acontecendo nesse exato minuto, né? Então eu dei uma pincelada lá para a gente começar o nosso grande bate-papo. Lembrando que o tema, tentar focar no tema que é a teoria geral dos contratos, né? A teoria geral dos contratos que envolve desde a tipologia contratual até todos os princípios, né? A evolução da teoria clássica para a teoria moderna, teoria tem a contemporânea e tem até a futurista, mas a gente vai dialogando isso aqui. Então você é o convidado, você é o expert aí nessa temática. Vamos começar então do início, com o conceito do que é um contrato, como que a gente vê um contrato no século XXI, nessa era da quarta geração dos direitos fundamentais, e como que a gente pode enquadrar um contrato hoje, com toda a complexidade das relações humanas. Perfeito, professor Palomares. Quando fui convidado aqui para a gente bater esse papo, né, eu sugeri falarmos um pouquinho sobre contratos, porque, de fato, esse cenário que nós temos vivido aí de coronavírus tem trazido consequências tipicamente jurídicas e notadamente no direito contratual, né? Muito se fala dos reflexos do coronavírus no âmbito contratual. E é muito bom a gente ter a oportunidade de travar esse debate, de bater esse papo, né? Porque, de fato, temos visto muitas lives aí no Instagram durante esse período e, obviamente, que nós temos aí lives excepcionais, né? Como as que o professor tem trazido aí, né? E outros nomes importantes, Pablo Stouze, professor Flávio Tarcísio, professor Edivaldo Brito, mas também tem muita coisa de não tanta qualidade assim, né? Longe de mim fazer críticas com relação a isso, mas nós temos observado também algumas falas atécnicas, por assim dizer, né? E que podem induzir o ouvinte a erro, né? E o professor Palomares, ao invés de ter mencionado, apesar de ter mencionado aí, né, que eu sou professor de direito contratual, ele também é. Então a gente consegue né, trabalhar o tema com paridade de armas, né? Mas, enfim, quando a gente fala em contratos, antes de pensar aqui na questão do coronavírus propriamente, quando a gente fala em contratos, a gente está pensando num negócio jurídico bilateral. Então, a gente está pensando aqui num acordo de vontades, né? Mesmo aqueles contratos que são classificados pela doutrina como unilaterais, como é o caso da doação, né, da doação pura e simples, eles são negócios jurídicos bilaterais, uma vez que, ao menos a doutrina mais clássica, vai entender que a aceitação, mesmo que pura, ela é manifestação de vontade. Então, o contrato ele surge como um negócio jurídico bilateral, né, como resultado de um acordo de vontades. E esses contratos eles são regidos por uma série de princípios.
Na verdade, não sei como é que o professor Palomares aborda em sala, mas quando a gente olha para princípios gerais, a gente observa um número muito grande de princípios e uma variação muito grande de doutrina fora. Eu, particularmente, gosto de trabalhar aqueles que considero ser os 5 principais, os 5 mais evidentes na lei, os 5 que a gente vai encontrar em qualquer doutrina. E que eu carinhosamente classifico em 2 grupos, chamados de princípios clássicos e princípios modernos ou princípios contemporâneos. São eles o princípio da autonomia, o princípio da autonomia basilar, fundamental, quando a gente pensa em contratos, o princípio da autonomia, que vai me revelar ali a liberdade de contratar, se quiser, com quem quiser, e a liberdade contratual no que tange ao conteúdo. Sim. Tange ao conteúdo. Princípio da relatividade, que é a grande característica do direito obrigacional, fato de que os efeitos são produzidos inter partes, como regra, e o princípio da força obrigatória, que eu acredito vai ser o grande ponto aqui de discussão quando chegarmos na questão do coronavírus, que é o princípio da força obrigatória, aquela famosa premissa de que o contrato faz lei entre as partes. 2 princípios modernos, que funcionam aí como um contrapeso, como limitadores, que são os princípios da função social, a preocupação que se deve ter com os reflexos sociais do contrato que foi celebrado, e o princípio da boa-fé objetiva, que vai estabelecer um padrão de conduta leal, um padrão de conduta honesta para a relação contratual. Esses são os princípios que eu gosto de trabalhar, entendo que são aí os primordiais. Obviamente que a partir desses nós vamos ter muitos outros. Eu gostaria até, se me permite, de acrescentar um decorrente até do constitucionalismo do direito civil, que é justamente a resguardar também a dignidade da pessoa humana, ou até mesmo vamos deixar aqui nesse momento, senão eu vou explorar muito, mas acrescentar a dignidade da pessoa humana, que não se confunde com boa-fé objetiva, nem também com a função social do contrato. Mas de certa forma, só atravessando aqui um pouquinho, que de certa forma está incerto ali está ali inserido na função social, naquela ideia de eficácia interna, sim. Proteção das partes de suas próprias vontades. Porque às vezes a gente fala de função social só pensando na eficácia externa. Exatamente. Obviamente, quando a gente tem uma preocupação com a dignidade da pessoa humana, a gente começa a pensar na função social, na sua eficácia interna, que é a proteção da pessoa em relação à sua própria vontade por conta da ideia de dignidade da pessoa humana, muito presente na sua área de atuação, que são os contratos de adesão e os contratos consumeristas. Sim. É uma vertente muito importante para a hermenêutica do jurista, e do julgador. Então, vamos dizer assim, não tem como analisar hoje um contrato massificado ou até mesmo um contrato paritário sem o viés constitucional da dignidade das pessoas, das partes que estão envolvidas entre os contratantes, Entre você colocar o pêndulo, de um lado, o direito econômico, do outro lado, a dignidade, sempre há do intérprete ele ser tendencioso para o lado da dignidade por força da própria Constituição Federal, até porque o Código Civil, hierarquicamente, ele é inferior, Então, nós falamos hoje, não é de hoje, isso já é um pouco, já está quase clássico, vamos dizer assim, A questão da constitucionalidade do direito civil, ou direito civil constitucional. Entende? Hoje a gente não consegue mais pensar o direito civil como se pensava no código antigo, no Código 16, que era fortemente influenciado lá pela Revolução Francesa, e aquela máxima da liberdade e da supremacia nesse contexto do direito privado. A gente não consegue mais analisar, dissociar de tal forma o direito privado desse viés público. Por isso que eu até, embora trabalhe em sala de aula, porque de certa forma preciso falar,
especialmente nos semestres iniciais, concordo com aqueles que já consideram um tanto quanto obsoleta a distinção do próprio direito em direito público e privado. Sim. Porque cada vez mais no direito privado nós temos observado reflexos de normas cogentes, né? Normas imperativas. E no direito contratual é diferente. Exatamente. A gente tem aqui, então, partindo aí dessa introdução, nós temos, então, a noção clara de que o contrato é a união de duas vontades ou mais, né? Que podem ser regidas, instrumentalizadas por um veículo chamado contrato, que regula, cria ou extingue obrigações. Correto? Perfeito. A gente pode concluir dessa forma. E essas obrigações podem ser tanto patrimoniais quanto existenciais. Né? Nós tínhamos na doutrina clássica que o contrato ele era só patrimonial, essas avenças, né, essas obrigações, mas modernamente tem-se o entendimento de que também pode haver as avenças existenciais, como no caso, por exemplo, de direitos à imagem, a questão do próprio plano de saúde, que vai regular questões existenciais, como a própria saúde, direitos à personalidade, e assim sucessivamente, que não são meramente econômicos, que são reconhecidos pelos tribunais superiores, em especial pelo STJ. Eu sei que aqui muitos que nos assistem são advogados ou estudantes de direito, e a gente tem na justiça pelo menos aquela ideia, né, já que vem de muito tempo, decisões reiteradas de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, o mero inadimplemento contratual não faz com que surja para a parte que sofreu inadimplemento direito ao dano moral. Mas, na realidade, tudo vai depender da natureza jurídica do objeto contratual. Né? Isso não é uma regra, não é uma ementa geral para todos os tipos de contrato. Então, nós temos, sim, contratos em que, se houver aí o inadimplemento por parte do contratado ou de uma das partes, dependendo qual for o contrato, o simples inadimplemento contratual pode sim ensejar a natureza indenizatória imaterial in re ipsa, no caso moral in re ipsa, ou até mesmo existencial, como ocorre nos contratos de trabalho. Né? Então é bem interessante também deixar claro isso daí para o pessoal, que não é só questão patrimonial que se regula em contrato. Né? São atividades lícitas, né? Vamos deixar bem claro aqui, desde que seja lícito, né? Porque a gente sabe que a imaginação de duas partes negociando pode fluir longe, né? E partir para a ilicitude. Perfeito. E aí a gente começou a falar dos princípios, né? Então aí você que vai dominar aí os princípios inicialmente, aí a gente começa depois a entrar para o tema da Covid, entre outros. Exatamente. Eu penso que, apesar de ser uma live, né, e às vezes de uma aula de preparatória para concurso público, de uma revisão, no caso específico dos contratos, a gente não tem como deixar de falar sobre os princípios, né, porque, Sim, de certa forma, tudo vai passar ali por esses princípios. Né? Eu citei os 5, o professor Palomares complementou ali com a dignidade da pessoa humana. E aí, rapidamente sobre eles, nós vamos ter ali o princípio da autonomia privada, que vai estabelecer, né, uma ampla liberdade, mas não uma irrestrita liberdade. Uma ampla liberdade, que é característica do direito privado, acerca de com quem contratar, se contrata ou não, e também do conteúdo, notadamente nos contratos paritários, né, quando a gente pensa ali em conteúdo. Stanley, essa questão da autonomia da vontade é algo que muito me intriga, e aí até gostaria da opinião do colega que trabalha na mesma área que eu aí na docência. A gente tem alguns estudos, vários estudos científicos na questão do neuromarketing, né? Na questão, isso eu já vou voltar aqui para o lado massificado da coisa, né? Em que a condição sine qua non para que exista uma condição de existência, não é nem de validade, condição de existência de um contrato é o ânimos, é a vontade de contratar. E essa vontade de contratar, ela não pode ser embaçada, vamos dizer assim. Ela não pode sofrer uma interferência externa. Entenda. Existem estudos
de que aquela massa, aquele vulnerável, ou até mesmo nem o vulnerável, dependendo das estratégias de marketing utilizado ou de outras ciências, você acaba contratando sem ter o ânimo de contratar. Entendeu? Como, por exemplo, muitas vezes você, para se ter uma ideia da gravidade do que a gente está trabalhando aqui, no princípio da autonomia, é uma discussão que a gente pode ficar aqui até ano que vem discutindo, né? Esse princípio da autonomia, na Inglaterra, a gente tem o conhecimento de que lojas de departamento e lojas de vestuários não podem mais ter música, porque as músicas tocadas dentro desses estabelecimentos potencializavam as compras, fazendo com que as pessoas tivessem impulsos que não decorriam da sua própria vontade, mas que eram induzidas a isso em virtude do fator musical. Assim como o olfato, entre outros sensores que são estudados por outras ciências, que retiram a pureza, vamos dizer assim, né, da vontade, do ânimo de contratar sem interferência externa. O que você acha disso daí na autonomia? Eu concordo absolutamente com o que o professor falou, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa chamada autonomia, né? Essa manifestação da vontade, e desde o nascedouro. A gente, quando vai estudar contratos, antes a gente fala sobre negócio jurídico. E apesar do Código Civil já começar falando sobre validade, né, lá no artigo 114, ele, no artigo 104, melhor dizendo, ele não significa, como alguns sugerem, que o plano de existência foi extinto. Para existir é necessário vontade, né? E aí, no plano da validade, sim, essa vontade precisará ser livre, sob pena de anulação do contrato, em razão de algum dos famosos defeitos, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, né, que são os 5 vícios de consentimento. O cuidado com a autonomia de vontade tem que ser observado tanto num aspecto de existência do contrato, mas penso primordialmente no plano no seu plano da validade. Né? Show. Ok? E aí nós temos, então, o princípio da relatividade, né, que já foi muito mais forte também, assim como a autonomia já foi muito mais forte. A ideia de que o contrato produz efeitos entre partes, né? Seria uma grande diferença, a grande diferença entre o direito real e o direito obrigacional. Né? O direito obrigacional produz efeitos erga omnes, enquanto o direito obrigacional produz efeitos interpartes. Né? Só que, especialmente quando a gente pensa numa função social, essa relatividade ela começa a ruir. E o próprio Código Civil vai dispor ali uma série de figuras que excepcionam a relatividade. Né? O contrato com pessoa declarar, a estipulação em favor de terceiro, a promessa de fato de terceiro, enfim. O princípio da força obrigatória, penso que para o tema da nossa live seja a questão principal, né? A força obrigatória do contrato. Né? Acho que foi a Mari que comentou ali, né? E a gente vai chegar nessa questão da teoria da imprevisão. Sim. A teoria da imprevisão ela surge como uma exceção à força obrigatória, a famosa pacta sunt servanda, né? A ideia de que o contrato faz lei entre as partes. A premissa básica é de que aquilo que as partes celebraram com autonomia e considerando que vai produzir efeitos entre elas, deve ser cumprido tal qual se convencionou. Né? E o contrato é feito para ser cumprido, né? Exatamente. Como regra, uma parte não vai poder isoladamente alterar os termos desse contrato. Obviamente que existem algumas figuras excepcionais, né? Alguns contratos que autorizam resilição, mas a ideia central é que o contrato, uma vez existente, ele deve ser cumprido tal qual celebrado. Que é a grande questão dos dias atuais. Né? Ora, eu tenho ali um contrato de locação imobiliária para uma finalidade empresarial, enfim, que seja.
eu pago ali R$ 30.000, né, por mês de aluguel, só que baixaram um decreto aí mandando fechar. Né? E eu tenho que pagar, só que eu não tô, só que o negócio está fechado, eu não consigo exercer, né? Questão aí dos shoppings, né, que o aluguel geralmente é muito caro e o shopping está fechado. Sim. E aí você vai falar com o sujeito, né, tá pesado para mim, vamos fazer uma revisão, e aí ele quer te dar uma cartada, né? De não, a gente celebrou dessa forma, né? Força obrigatória do contrato. Pacto eu acho assim, a teoria da imprevisão, com todo respeito quem pensa ao contrário, não, eu acho que não é ela que é aplicada no momento da Covid-19. Porque por teoria da imprevisão, a gente entende que alguém tem que estar levando vantagem por fato superveniente. Tem que haver onerosidade, né? Tem que ter o ganho de alguém tem que estar tirando proveito dessa imprevisibilidade que ocorreu, que não é o caso, né? Não é o caso, pelo menos em regra não tem sido o caso, porque a pandemia ela pegou todos de surpresa, tanto o locatário quanto o locador, tanto o passageiro quanto o transportador e assim sucessivamente. O que eu tenho estudado nesse tempo de pandemia, junto com meu filho, com meu cachorro, com minha esposa, lavando louça, né? E assim sucessivamente, como todos os seres humanos que estão reclusos na sua residência, né? Nesse novo momento diferente, é justamente a questão da eclosão da boa-fé objetiva e dos direitos que orbitam, das obrigações que orbitam decorrente da boa-fé, como o dever da cooperação entre os contratantes, como o dever da probidade, como o dever da transparência, da informação, o que a gente não tem visto em vários tipos de relações, Eu fico aqui, já fiz live sobre reajuste de contratos nessa época, já fiz live sobre a questão dos contratos de transportes educacionais, de contratos educacionais, escolares, entre outros, né? E o que a gente vê, é até mesmo o contrato, a gente teve aí o veto do presidente, né, na lei que ia impedir o judiciário de promover liminares de despejo, houve o veto nesse sentido, prestigiando o direito econômico em face à própria função social do contrato, entre outros que a gente está falando aqui, mas eu não vejo como encartar a teoria da imprevisão nos contratos paritários civis, ou até mesmo a teoria da alteração da base objetiva do contrato, que é do direito do consumidor, para este fato superveniente, que é a pandemia. Porque ambas as partes estão aí, vamos dizer assim, no mesmo lado da moeda, nessa questão da pandemia. Então eu vejo mais a gente trabalhar a questão da boa-fé objetiva existente e o dever anexo ao contrato, porque se eu tenho o dever anexo de cooperar, significa que nessa situação nós vamos ter que sentar, dialogar e tentar entrar a um denominador comum. E não simplesmente revisar o contrato em razão de um estar tendo privilégios em detrimento de outro por fato superveniente. Entendeu? Então, eu entendo mais nesse sentido da eclosão, vamos dizer assim. Hoje, o princípio que vai estar lá no pilar, né, vamos dizer assim, o princípio que vai estar no pódio, no primeiro lugar, entre os princípios que orbitam entre eles, é o da boa-fé objetiva no sentido da cooperação entre os contratantes. Para fazer o contrato ser cumprido. Porque não adianta eu revisar um contrato, você pode me interromper a qualquer momento, tá, Estela? Não adianta eu tentar revisar um contrato em que a outra parte também está sofrendo as mesmas consequências do mesmo fato superveniente. Ela não está obtendo ganhos extraordinários. A outra parte ela não está enriquecendo em razão do fato superveniente, o que é uma das condicionantes que autoriza a teoria do fato, da teoria da imprevisão. A outra parte ela tem que estar tendo benefício
em razão do fato superveniente, o que não é o caso genericamente falando. Genericamente falando. Perfeito. Entendeu? Eu vejo mais pela boa-fé objetiva do que pela autonomia e teoria da imprevisão. Perfeito. Eu até concordo com essa questão da boa-fé objetiva, né? Mas o grande lance do direito é exatamente ele possibilitar essa divergência no campo da ideia, né? E Sim. a gente buscar materializar isso através da atividade jurisdicional. Eu, com a devida vênia, não concordo com a impossibilidade de se aplicar a teoria da imprevisão, né? Já chego nesse ponto. Né? Especialmente considerando que aqui os nossos ouvintes, boa parte são advogados, alguns são estudantes, de forma objetiva, né? Vamos tentar pensar de forma objetiva o que se dá para fazer num contexto de pandemia, no âmbito contratual. Quando eu falei no início que eu tenho ouvido muitos falarem coisas que, ao meu ver, são equivocadas, Sim. Né? Talvez até numa boa intenção. Por isso que eu falo para os meus alunos sempre, tem vários aqui assistindo, para que tomem muito cuidado com o que eles estão ingerindo de conteúdo na internet, né? Busquem por aqueles que a gente sabe que tem ali uma relevância, né? Que tem um conhecimento aprofundado, porque a gente encontra muita coisa errada, professor. Né, com perdão da expressão, muita coisa errada. Por exemplo, né, eu tenho ouvido, né, muitos colegas advogados falando e disseminando a afirmação de que em tempos de Covid é possível anular o contrato, anular contratos de prestação periódica, de prestação diferida. O que, ao meu ver, absolutamente equivocado, porque a questão Covid, na minha visão, ela vai afetar o plano da eficácia, não o plano da validade. Exatamente. Eu não vislumbro, não sei o professor, eu não vislumbro nenhum vício de validade que decorra tão só da questão coronavírus. Os reflexos... Também desconheço. Não vislumbra absolutamente nada. Então, quando ouço alguém falando, né, como já ouvi vários nesse período, falando sobre ação anulatória, alguns ainda mais absurdo, ao meu ver, falando em declaratórias de nulidade. Ô, louco. Não, roda, esquece. Esquece. Até porque quando a gente fala sobre esses vícios, quando a gente estuda lá a teoria geral do contrato e fala sobre a extinção do contrato pela invalidade, a doutrina nos apresenta, o professor Flávio Tartucci nos apresenta, como uma causa anterior ou concomitante à celebração. Muito bom, indico para todo mundo. Ele mesmo que vai apresentar, né, a classificação das causas de extinção do contrato em causas anteriores, causas posteriores. Sim. Né? E ele coloca lá, eu concordo absolutamente, que a invalidade é uma causa anterior concomitante. Ora, então a gente não vai falar em anulação do contrato. A questão não está no plano da validade. A questão está no plano da eficácia. E aí eu concordo com o professor quando diz que essa questão do coronavírus passa diretamente pelo princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação e os outros deveres anexos. Perfeito. Só que penso, professor, pedindo licença para discordar, manda bala. Que seria possível, sim, falarmos em teoria da imprevisão. Certo. Tanto num contexto mais genérico, né, lá do artigo 317, né, para quem nos acompanha aí, lá no artigo 317 vai nos trazer realmente a teoria da imprevisão, né, a rebus sic stantibus. Sim. Vai dizer lá, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. E, como uma espécie da teoria da imprevisão, lá no 478, a gente vai encontrar
a onerosidade excessiva, né? Sim. E com a licença da divergência, eu entendo que quando o legislador ele fala para nós sobre a teoria da imprevisão, especialmente no aspecto da onerosidade excessiva, lá do artigo 478, ele está tratando sobre a quebra do sinalagma. Sim. A quebra do sinalagma substancial, que é aquele equilíbrio das prestações. Ora, é bem verdade que esse cenário de coronavírus não está trazendo vantagem, por exemplo, para um locador. Não está trazendo vantagem para o locador. Só que a prestação do locador é me ceder o uso, né, do imóvel, é dispor desse imóvel para que eu exerça a posse dele, usando, fruindo, enfim. Né? Essa é a prestação dele. E essa prestação dele não foi afetada pelo cenário caótico causado pelo coronavírus. A prestação dele continua sendo a mesma. Não que o coronavírus trouxe vantagem, não, longe disso. Sim. Só que a prestação dele se manteve, no sentido de que ele continua dispondo para mim, nesse caso da locação, né, do mesmo bem, para o mesmo uso, para a mesma fruição, enquanto que, para mim, locatário, a prestação se tornou excessivamente onerosa por conta do coronavírus. Uma vez que, por exemplo, quando eu penso numa locação em shopping center, o shopping está fechado. Eu tenho que pagar ali R$30 mil, não faço ideia de quanto que é uma locação em shopping center, mas não deve ser barato, 30, 40 mil reais ali de aluguel. E quando eu assumi essa prestação, né, eu considerei que, estando ali, eu venderia muito mais e, dessa forma, a relação do que estava sendo disponibilizado para mim e aquilo que eu ia pagar estava equilibrado, sinalagmático, né, sinalagma essencial. O Palomares está disponibilizando para mim, né, um espaço no Shopping Pantanal, que passa ali milhares de pessoas por dia. Esse espaço vale muito mais do que o espaço aqui na esquina da minha casa. Então, ele vale 40 mil. Ele vale 40 mil. Só que agora está fechado. Né? E com a devida vênia, estando ele fechado, por fato alheio à nossa vontade, e é isso mesmo, em previsão, né? Eu chamo a atenção dos meus alunos e costumo dizer que o artigo 478 ele é hiperbólico. A gente tem que entender que ele é hiperbólico. A teoria da imprevisão não pode ser aplicada à torta e direita, especialmente quando a gente analisa a onerosidade excessiva. O legislador ele me diz aqui, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, e aí eu acho que é o ponto que o professor chama a atenção, né? Com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordíneis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. E os efeitos da sentença, que é decretar, retroagirão a data da citação. Ele vai destacar aqui. E aí eu entendo quando o professor fala assim, mas não tem vantagem. E o legislador coloca aqui como requisito a questão vantagem, né? Com extrema vantagem. O coronavírus não trouxe nenhuma vantagem. Só que penso eu que a vantagem ela aparece na desproporção. Ora, se esse imóvel não tivesse alugado hoje, o professor Palomares não ia conseguir alugá-lo. Muito menos alugá-lo por 30 mil. Então, a questão é a relação do equilíbrio, né? Daquilo que me está sendo prestado e aquilo que eu estou contraprestando. Lá na celebração do contrato, estava equilibrado. Né? Ele me cedia um imóvel muito bem localizado, né, para a finalidade que eu busco. E ele valia os 30 mil. Só que hoje não vale, nesse contexto não vale. E foi um fato imprevisto. Foi um fato extraordinário. A realidade da celebração do contrato. Então, com a devida vênia, eu entendo que
né? A gente pode até ter uma interpretação diferente jurisprudencial, porque é muito novo. Sim, sim. É muito novo. Vamos aguardar para aquilo que vai chegar daqui a algum tempo do STJ, referente a esse período, né? Mas... Grande professor Eduardo Lacerda aí também, tecendo elogios que faz com que nós nos sintamos mais jovens, né? Ele é o nosso personal stylist, né? Ele é total. Se você chega na sala do professor com o cabelo um pouquinho torto, o Eduardo já começa a criticar, né? O Eduardo já começa a bater. Ele e o Lampierre, né? Estão ali, ó. Esses dias eu vi no Instagram do Eduardo ele falando que ele e o Lampierre costumam trocar figurinhas na questão de calças e roupas envelopadas. Faz parte. Saudade de conversar na hora do intervalo lá. Mas voltando quando a gente pensa... Vai lá. Só concluindo o raciocínio. Né? Quando a gente pensa em força obrigatória do contrato, né? Pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. O contrato faz lei entre as partes, mantendo-se dessa maneira. Né? Por isso que é rebus sic stantibus, né? Enquanto continuar assim. Sim. Aquilo que a gente celebrou faz lei entre nós, então eu não posso, pura e simplesmente, como regra, forçar uma resolução, forçar uma revisão, sem que você queira, porque ele faz lei entre nós. Só que no advento de um fato extraordinário, de um fato imprevisto, e ora, coronavírus é com certeza extraordinário e imprevisto, porque no carnaval eles não pararam, porque eles acharam Sim. que não ia chegar aqui. Então, fato extraordinário, fato imprevisto que quebra esse equilíbrio. Não que a outra parte seja beneficiada pelo coronavírus, mas as prestações que estavam equilibradas, aquilo que ele me entregava, aquilo que eu contra-entregava, equilibradas no início, foram desequilibradas em razão da pandemia. E aí ele torna o contrato, veja bem, meu raciocínio, minha forma de interpretar, sim. O contrato muito vantajoso para outra parte. Não que o coronavírus trouxe vantagem, mas ele fez com que o contrato se tornasse muito vantajoso pela quebra do sinalagma substancial, né? Pela quebra abrupta do equilíbrio, né? Agora, talvez uma questão interessante, professor, e aí o professor pode seguir, é a seguinte, né? O legislador no 478, que eu entendo que é o que vai aplicar aqui, não 317. Sim. Fala que a parte prejudicada pelo fato extraordinário, ela pode postular a resolução do contrato. Sim. E aí o 479, porque o Código Civil abraça a teoria, o princípio da conservação, né? Porque o Código Civil abraça o princípio da conservação, o 479 vai dizer que a resolução poderá ser evitada se o réu oferecer a modificação equitativa das condições do contrato. Aí vem a questão, será que eu poderia, enquanto locatário, ficando aqui no nosso exemplo, pedir a revisão de imediato, ou o que o legislador coloca à minha disposição é a resolução? Por esse Sim. Fato. É a resolução. Sabe por que eu entendo que o legislador ele traz a resolução por fim ao contrato? Uhum. Justamente pelo fato de ser, lógico, é um fato superveniente, isso aqui é inconteste entre nós, mas justamente pelo fato que, em decorrência da onerosidade excessiva de um, o outro não está tendo vantagem alguma. Porque por mais que a gente possa falar que exista vantagem para o outro, não existe essa vantagem. Porque, como até mesmo você disse, se ele não renegociar esse contrato, ele vai perder esse contrato. Em razão do fato superveniente também.
E perdendo o contrato, ele não vai conseguir outro, ou a estatística, ou a probabilidade de ele não conseguir outro é muito grande. Sim. Então, por isso, só tem, neste caso, duas alternativas, ao meu ver. Tá? Ou ele vai rescindir o contrato, vai acabar o contrato porque não entrar um denominador comum, tá? Ou ele vai negociar com a parte para tentar entrar nesse denominador comum, mas não por força de ordem judicial, por teoria da imprevisão. Por isso que eu continuo com o pensamento, a gente divergendo esse pensamento que é bem legal, justamente pelo fato de que quem vai definir neste sentido, por falta dos critérios legais, e eu vi aqui no livro Tartucci, ele vai na linha do professor Stanley, que é a primeira corrente, e eu já estou na segunda linha, que é a segunda corrente, que fala da onerosidade excessiva e dos requisitos legais. Eu vejo que ambas as partes vão ter que ceder, e essa situação de ceder vai decorrer justamente do princípio da cooperação e da transparência. Então, quando você pede, nós estamos falando de um contrato de aluguel dentro de um shopping, né? Mas poderia ser residencial, qualquer outra coisa. Quando você pede para que esse shopping, então, abra suas planilhas de custos, para saber se realmente houve uma diminuição para que ele possa lhe conceder XY percentual, e ele não abre essa planilha de custos, ao meu ver, tirando a reserva na lei que a gente tem lá da privacidade, entre outros, do campo empresarial, ao meu ver, a quebra do princípio da boa-fé objetiva. Porque quando da composição do preço do aluguel, esses custos estão embutidos. Se hoje não vale mais 40 mil, não vale por quê? Vamos sentar e conversar, porque nós temos o dever de cooperar um com o outro, e o fato superveniente pegou nós dois de surpresa. Entendeu? Então, eu vou mais para essa linha de pensamento. Eu acho mais... Eu não discordo disso. Eu não discordo dessa questão do dever de cooperação, da boa-fé objetiva, professor, até porque eu entendo que quando eu fiz ali no início, né, o pessoal que está com a gente desde o início, a separação dos princípios em dois grupos, né, dos princípios clássicos, sim, autonomia, força obrigatória, relatividade, e os princípios contemporâneos, boa-fé objetiva e função social, eu entendo que esses dois, eles vieram exatamente para relativizar os primeiros. Perfeito. Então eu não tenho mais na minha mente, por causa da boa-fé objetiva, principalmente da boa-fé objetiva, não estou nem pensando em função social. Boa-fé objetiva, por conta da boa-fé objetiva, eu não tenho mais como considerar a obrigatoriedade irrestrita de um contrato. Exato. A obrigatoriedade que se mantém mesmo frente a excepcionalidades. Por isso eu chego a considerar que essa ideia de teoria da imprevisão, ela surge como decorrência da boa-fé objetiva. Eu só não... Eu até acho que a gente vai chegar na mesma conclusão, né? Porque também, ao meu ver, que seria a pergunta que eu ia fazer para o professor, né? Se não é teoria da imprevisão, então quando eu, advogado, postular ali, eu vou postular o quê? O que eu vou postular? Seria a pergunta. O professor acabou de responder. Eu tenho duas saídas. Sim. Revisão ou resolução. Temos outras também. A gente pode pensar em talvez suspender os efeitos moratórios. Pô, essa é uma saída, hein? Sim. Mas aí fica muito fácil, né? Os efeitos moratórios. Mas aí fica muito clichê, porque a maioria do pessoal que estuda direito sabe, caso fortuito, força maior, em especial nesses casos, força maior vai elidir, né? Então, fica meio clichêzão a gente fazer uma live assim, né? Vamos lá, pessoal! Se o cara me cobrar, né, exigindo, se o cara me executar exigindo as consequências do inadimplemento, eu vou alegar. Não vai levar. A probabilidade de ele não levar é muito grande. Né? Aí a questão é assim, professor, o que eu quero é uma questão objetiva. Tá caro. Não é questão de simplesmente não pagar juros, não pagar multa. Tá caro, tá pesado eu pagar 30 mil reais, sendo que a minha loja está fechada.
Eu acredito, Stanley, a divergência é a suspensão, a suspensão do contrato no momento desse, onde o diálogo não chega a um consenso entre os contratantes, eu acho que seria a medida extremada, entendeu? Uma suspensão do contrato. Suspende-se, vocês conversem. Conversou, não se resolveram, extingue, entendeu? Rescinde o contrato. Então, seria uma medida prévia para as partes poderem conversar antes que haja um inadimplemento. Eu até ouso dizer que é um inadimplemento compulsório ou induzido até pelo outro contratante. Né? Então, isso. Entendeu? Então, a gente pode até trabalhar a possibilidade de uma tutela provisória, de urgência, de natureza cautelar. Não é antecipada, mas de natureza cautelar. No sentido de salvaguardar liminarmente, pode ser até uma antecedente, né? Antecipado antecedente, de salvaguardar para evitar o superendividamento do empresário, ou até mesmo a sua falência, sua insolvência civil, vamos dizer assim, né? Insolvência total, para que ele possa dialogar com o economicamente mais poderoso do que ele. Eu sei que isso é muito difícil na esfera civil, mas não é impossível. Porque por mais que a gente fale em paridade, em contratos comerciais ou empresariais, neste caso específico, existe, obviamente, um desnível, né, vamos dizer assim, da força entre os contratantes, que eu acredito que o judiciário encararia de portas abertas uma teoria nesse sentido. Perfeito. Só para então... para esclarecer para aqueles que estão nos acompanhando, só para deixar claro, porque assim, é mal de professor, né? A gente quer discutir de uma forma técnica, precisa, e eu estou entendendo perfeitamente o que o professor Palomares está falando, o professor está entendendo o que eu estou falando, mas só por essa busca incansável de ser claro para aquele que nos assiste. Veja bem, me parece aqui que a divergência entre nós, ela reside, pessoal que nos assiste, apenas no significado da teoria da imprevisão. Porque no final a gente chega junto. Exato, exatamente. Ou revisão. Né? Ficou a gente vai chegar. Ficou uma coisa mais acadêmica, né? Ficou uma coisa mais acadêmica a discussão. É uma questão acadêmica, porque o professor, me corrige se estiver errado, né? Ele considera aqui que a teoria da imprevisão ela tem que causar uma vantagem para a parte adversa, e eu fico mais com a ideia de que a teoria da imprevisão, essa vantagem que o legislador fala, não necessariamente é uma vantagem objetiva, mas é a vantagem do desequilíbrio, do fato de que uma parte está pagando muito mais, né, está se sacrificando muito mais do que a outra. E eu até costumo falar com os meus alunos que quando você vê um contrato desequilibrado, de tal forma, por das duas, uma. Ou esse contrato não é sinalagmático, ou ele não é oneroso. Podia pensar numa doação com encargo, talvez, ali. Ou ele não é sinalagmático, ou ele está viciado por uma lesão, por um estado de perigo. Eu assumi uma prestação excessivamente onerosa por estado de perigo, ou por ignorância, necessidade financeira, ou aconteceu algo imprevisto que causou esse desequilíbrio. E o legislador ele nos diz aqui que, ocorrendo esse desequilíbrio hiperbólico, né, esse desequilíbrio por um fato imprevisto, extraordinário, que fez com que a prestação se tornasse excessivamente onerosa, eu posso pedir para resolver. A minha questão, professor Palomares, é se eu, que estou sofrendo os ônus sozinhos da pandemia, que a outra parte continua cumprindo a prestação dele da mesma forma. Eu que estou sofrendo os ônus da pandemia, eu posso pedir a revisão? Ou o que o legislador está aqui me autorizando é pedir a resolução e no 479
ele disse que se a outra parte quiser, rever. Sim. Já que eu já posso pedir a resolução de imediato, ou melhor, a revisão de imediato, ou essa Sabe o que a gente... contraditório? Sabe o que a gente pode fazer com essas duas perguntas? A gente pode depois marcar uma nova live para a gente poder dialogar sobre elas. Porque é o seguinte, nós temos apenas agora mais 4 minutinhos para o final. Eu tenho certeza que a gente não vai chegar numa resposta muito próxima do que a gente gostaria que fosse uma resposta, né? Então, assim, para ficar, como você disse, para ficar bem claro para a galera aí, nós estamos aqui dialogando sobre ideias da teoria geral dos contratos e a Covid-19, em especial uma pergunta que foi formulada aqui na teoria da imprevisão e nós acabamos nos envolvendo com essa teoria da imprevisão até agora, né? Então, para o professor Stanley, aplica-se a teoria da imprevisão. Para o professor Palomares, não se aplica a teoria da imprevisão, mas vai tentar relativizar o contrato com a questão da boa-fé objetiva, né? Então, a gente está falando a mesma coisa com princípios diferentes, porque a finalidade no frigir dos ovos ali vai ser realmente revisar, rescindir ou suspender. Então, independentemente de qual caminho você for tomar, que está aqui nos assistindo, se necessário for tomar este caminho, se for pelo caminho do professor Stanley, vai estar muito bem assistido, se for pelo caminho do professor Palomares, vai estar bem assistido, e a gente não tem jurisprudência ainda formada nesse sentido, porque a Covid, ela está aqui, ela está ao vivo junto conosco, infelizmente, eu já queria que ela fosse passada, mas não é, a gente não sabe quando vai acabar, e o judiciário também está tendo que estudar, se atualizar e trazer também novas teorias, aí vão vir novos julgados, com certeza, em que nós vamos tentar caminhar aqui junto com vocês, tentar esclarecer essas dúvidas, até porque vão surgir dúvidas para nós, né, Stanley? Para nós, vão surgir várias dúvidas. E nós, civilistas, estamos tendo que estudar em dobro agora, porque tudo que é de clássico que existe, que era muito fácil na normalidade, hoje está 100% excepcional. Você não sabe o que vai sair do judiciário, porque são muitas teses e teorias que existem, né? Perfeito. Perfeito, professor. A questão é exatamente essa. A gente chega numa conclusão aqui para os colegas que estão nos assistindo. A gente chega numa conclusão que, de fato, a situação ela é extraordinária, então ela demanda uma solução que vai fugir à força obrigatória do contrato. A gente precisa relativizar a ideia de força obrigatória pelo contrato e entendo eu, professor Palomares, também, que isso se daria por uma revisão contratual forçada. Sim. Agora, a questão é qual que é o fundamento, né? Penso que é possível aplicar a teoria da imprevisão, dado o desequilíbrio, né? O professor ele bate mais na tecla da boa-fé objetiva, que eu concordo. Né? Entendo com vocês que se eu fosse peticionar, eu não ia colocar só a ideia de teoria da imprevisão. Exato. Eu ia bater na ideia ali de cooperação, de boa-fé objetiva, de cooperação das partes. É indispensável para o cenário atual, né? Sim. Mas é sempre bom a gente ver como que o direito civil ele é social. Eu falo com os meus alunos, eles sabem disso, né? Direito penal é legal, é divertido, né? Polêmico. Agora, o direito civil é o dia a dia, pô. O direito civil é o dia a dia. Se você... Agora, o direito civil é apaixonante, né? Nós somos suspeitos. Porque é muito técnico, é o que eu falo para os meus alunos. Chega um momento que a gente precisa fazer essa análise técnica. E o direito civil nos possibilita isso. Até mesmo o colega advogado, o advogado criminalista, ele vai precisar firmar um contrato com o cliente dele. Ele vai precisar do direito civil. Ele não tem como fugir do direito civil. Stanley. Por isso eu torço os meus alunos ficarem avessos ao penal. Ou seja, para que eles não trabalhem no penal e para que não cometam nenhum crime.
20 segundinhos, muito obrigado do coração pela discussão, pela live. Nós vamos ter uma próxima para a gente responder esses questionamentos, beleza? Tamo junto, irmão. Valeu, obrigado a todos. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou, né? Já deu aí uns